quando a gente leu o versículo 8, eles estão, né, entoando, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, versículo 9, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui entra esse ponto que o irmão trouxe, tá? Por quê? Porque antes nós tínhamos essa subdivisão, tá? Para quem não entende sobre as duas casas de Israel, antes nós tínhamos um reino dividido, agora todo mundo ou é de Judá ou não é. Praticamente foi isso que disseram. Ou você é judeu ou você não é. Ou você é dessa tribo ou não é, porque Deus rejeitou os outros. E agora Deus faz o contrário. Ele diz assim, ó: eles são dignos e foram comprados de toda a tribo, língua e nação. Então, o resgate está prometido. O resgate está prometido. Irmão Wagner, o que o irmão pode trazer sobre isso para nós? Falou de resgate, eu lembrei do texto de Efésios 1, acho que verso 7, que Deus nos resgatou com seu próprio sangue. Exatamente. Né? E esse cântico novo, aí eu não tenho como não lembrar do Salmo 98, só quero ler esse salmo com os irmãos. Salmo 98, versos 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na igreja. Os 4 anciãos, 4 seres viventes. Os 4 anciãos podem ser chamados dos anjos das 7 igrejas, porque anjos das 7 igrejas denotam uma liderança, uma certa liderança, né? Pode ser também. Os 2 candeeiros que acenderam, né? Foram responsáveis para despertar os outros 5, por isso que eles são chamados, né? Não sei. Me veio aqui agora, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Aí ele continua. E a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A destra que nós lemos aqui, né? No verso 1 de Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, por causa da vitória, ele foi digno. Então, a destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Né? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí ele continua. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Né? Lembrou-se da sua misericórdia, estou lembrando daquela oração de Abacuque, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia, falando acerca da justiça que Deus fará aos santos. Aí continua, verso 4 de Salmo 98. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os da terra. Todos, todos, todos. Não somente a igreja, mas também as nações. Todos. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Né? A harpa que foi mencionada aqui em Apocalipse. Com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante ao Senhor, que é Rei. Jesus Cristo Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos. Por quê? Porque fostes morto e com o teu sangue, o sangue da redenção, compraste, despojaste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De fato, isso alegra o nosso coração, né? Eu consigo ver que foi dividido esse capítulo 5 até o versículo 10. Presta atenção. Nós temos ali a apresentação dos 4 seres viventes, os 24 anciões, e eles estão cantando um novo cântico. E quando chega no versículo 10, é a chave de ouro para determinar o que nós estamos tratando até agora, que diz assim, ó: e para nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então a gente vê essa subdivisão, porque depois a gente vê outras atribuições com acréscimos, mas aí abrangendo a grande multidão, abrangendo inclusive
as nações, como diz o irmão Wagner. O que o irmão Ricardo consegue nos trazer aí, principalmente desses versículos 9 até o 10, aonde está trazendo esses como reino e sacerdote agora, irmão Ricardo. Amém. Então, o reino e sacerdócio aponta para a igreja, né? E é importante nós entendermos que a igreja ela é composta das duas casas de Israel, as 10 tribos, né, do norte e a tribo de Judá unidas em Cristo, Nós precisamos entender isso, que os eleitos, né, os predestinados para alcançar esse nível, essa estatura de varão perfeito, né, a semelhança de Cristo e sendo o corpo de Cristo, né, aponta para as duas casas de Israel. Efésios 2,16 é muito claro, eu sempre reitero isso, né, quando Paulo vai declarar lá que pela cruz ambos, gentios e judeus, formam um corpo, e esse corpo nós sabemos que é a igreja. Aqui no Apocalipse, né, quando fala de cântico, o cântico novo, nós precisamos entender e apontar para o cântico de Moisés. O cântico de Moisés nos ajuda a entender essa questão de tomar o livro, abrir os selos, e lá a gente encontra a destra do Senhor agindo em favor dos seus servos, mas contra os ímpios, né? E compraste, né, para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus com o sangue dele, né, constituindo reis e sacerdotes, reinando sobre a terra. Então há uma separação. Eu estou entendendo que o contexto que você quer separar, né, esses primeiros versos aqui dos últimos versos, porque dá uma ênfase aqui do verso 9, 10 e 11, apontando para estes reis e sacerdotes, a ordem de Melquisedeque, né? E depois vai apontar, né, o holofote para a adoração, só que universal. Isso. Aqueles que são universal é mais abrangente. E aqui no verso 9, 10 e 11 aqui, aponta para aqueles que serão glorificados. Né? Esse é o ponto, só te interrompendo um pouquinho, esse é o ponto, sabe por quê? Porque primeiramente, quando a gente vê essa mensagem chegando para João, assim que chega, diz assim, pega esse livrinho que está na minha mão, decora. Qual livro? Esse livro que está sendo desatado. Devora, mas agora vai pregar, entendeu? Mesma coisa a gente vê em Ezequiel 1, é apresentado essa visão desses 4 seres viventes, depois diz o quê? Vai pregar, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Então, quando eu vejo os próximos versículos que vão vir para nós aqui, eu enxergo daí uma grande multidão, oriunda do quê? Deste santuário que está sendo medido, oriunda do quê? Da pregação dessas testemunhas, entende? Então, a colocação, quando a gente consegue meditar, é isso. E complementando o verso 10, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, que reinarão sobre toda a terra, a gente se pode conectar com o casamento que Deus fez em Êxodo 19, para o povo que saiu do Egito. E as conexões são tremendas, porque ele também aqui disse que se a nação respondesse a ele obediência, seriam constituída uma nação de reis e sacerdotes. Olha só, Êxodo 19, versos 5 a 11. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, né, nós comentamos aqui no início que o livro escrito por dentro e por fora nos remete também às tábuas da aliança escritas por dentro e por fora, que precisam de resposta, de obediência, para que Deus possa se manifestar, para que se torne a lei da liberdade, que Tiago fala. A lei da liberdade, quando ela é obedecida, ministério da morte, quando é desobedecida. Por isso que há bênçãos, mas também juízos nessa última semana. Aí ele continua. Se fizerem isso e me obedecerdes, serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, das nações que restarão, nós seremos uma propriedade peculiar. Nós teremos nossos corpos glorificados, sacerdotaremos sobre as nações. Aí ele vai falar, porque toda a terra é minha.
porque reinaremos sobre toda a terra. Se Jesus Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele. Então, a toda a terra é dele, nós possuiremos também a terra com ele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que reinaremos sobre a terra. Aí ele continua: vós sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Os 24 anciãos nos faz lembrar o quê? Vestes brancas, sacerdócio, coroa na cabeça, reis e sacerdotes, apontando para a igreja. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, olha aí, os 24 anciãos, ou seja, os anjos das 7 igrejas, né? E expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma, ou seja, os 2 candeeiros acesos, fez com que o povo respondesse, e aí sim, as 7 lâmpadas acesas, a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou o Senhor as palavras do povo. Verso 10, pulando para o verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Isso nos lembra Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro ou guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, à imortalidade, e possam entrar na cidade pelas portas. E no verso 11, estejam prontos para o terceiro dia. Terceiro dia é o casamento. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tem que lavar as suas vestes. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, para que possamos conquistar Jericó, que é essa terra por herança. Então, estejam prontos para o casamento, porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. E ele descerá sobre o Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai, mas na volta de Jesus, no Monte das Oliveiras. Então, para o nosso Deus, os constituístes reis e sacerdotes, que reinarão sobre toda a terra. Promessa maravilhosa.